Os segmentos de reta AB e CD cruzam-se em seus pontos médios. Sabendo que esses segmentos determinam um paralelepípedo e que A é o ponto de coordenadas -3, -1, o B é o ponto de coordenadas 4, 2 e o C é o ponto de coordenadas -1 e 2, quais são as coordenadas do ponto D? Então, nós vamos... O que a questão está querendo nos dizer? Está dizendo que nós temos dois segmentos de reta. Deixa eu traçar esses dois segmentos aqui. Isso é o seguinte, nós temos o primeiro segmento e o segundo segmento. Esses dois segmentos, eles se intersectam em seus respectivos pontos médios, né? Pontos médios. Temos que ter aqui o ponto médio, que eu vou chamar de ponto M. O nosso primeiro ponto aqui, eu vou dizer que o A é aqui, certo? Nosso ponto A, ele tem coordenadas -3 e -1. Nosso ponto B, como nós temos a reta AB, aqui necessariamente vai ter que ser B, né? Então, nosso ponto B vai ter coordenadas 4, 2. 4, 2. Nosso ponto C vai ter coordenadas -1 e 2. Nós temos essa outra reta que vai ser a reta CD, né? Então, ou melhor, o segmento CD, né? Nós temos aqui o segmento CD. Esse ponto aqui vai ser o C, -1, 2. E aqui nós vamos ter o ponto D que nós queremos descobrir. Quem é? Que eu vou dizer que tem coordenadas x do ponto D e y do ponto D. Como nós temos o ponto A e o ponto B, e M é o ponto médio de A, B, então nós podemos calcular quem é M, né, através da fórmula do ponto médio. Então, vou dizer aqui que o ponto médio tem coordenadas x do ponto médio e y do ponto médio, certo? Então, aqui, x do ponto médio e y do ponto médio. Quem é x do ponto médio? Vamos calcular primeiramente esse valor aqui. Para calcularmos o x do ponto médio, basta fazermos a média aritmética entre o x do A e o x do B. Então, -3 mais 4, dividido por 2, né, a média aritmética, que nós vamos calcular o x do ponto médio. Então, -3 mais 4, ou seja, 4 menos 3, 1, né? Dividido por 2. Dividido por 2. Agora, vamos calcular o y do ponto médio. O y do ponto médio vai ser a média aritmética entre o y do ponto A e o y do ponto B. -1 mais 2, dividido por 2, né? Média aritmética, soma esse, divide por 2, né? Assim que nós calculamos a média. Então, vamos calcular agora o y do ponto médio. -1 mais 2, ou seja, 2 menos 1 é 1, né? Dividido por 2. Então, o x do ponto médio é 1/2 e o y do ponto médio também é 1/2. Então, o ponto médio tem coordenadas 1/2, 1/2. Calculado o ponto médio, as coordenadas do ponto médio, nós podemos calcular quem é D, pois nós temos o ponto, nós temos o segmento CD, nós temos o ponto do extremo aqui do segmento CD, que é o C, nós temos o ponto D, que nós queremos descobrir, e nós temos o ponto médio aqui. Então, basta pegarmos o ponto médio, x de m, e igualarmos a média aritmética entre o x do ponto C e o x do ponto D. Vamos fazer isso aqui devagarzinho para vocês não confundirem. Vamos fazer assim. O x do ponto médio, que nós calculamos que é 1/2, vou fazer assim, com uma barrinha aqui. X do ponto médio, que é 1/2, vai ser igual à média aritmética entre o x do ponto C, que é -1, e o x do ponto D. -1 mais x de D. Isso aqui divide por 2, né? Média aritmética. O 2 corta com 2. Então, nós vamos ter que 1 é igual a -1 mais x de D. Mais x de D, né? O 2 cortou com 2, sobrou 1 igual a -1 mais x de D, que é o que eu escrevi aqui. O 1 está lá. Deixa eu só reescrever esse símbolo aqui da igualdade. O 1, nós temos um mais 1 aqui do lado esquerdo da igualdade. Só vou repetir. Mais 1. Esse -1 está do lado direito. Vamos passar para o lado esquerdo trocando a operação. Está subtraindo e vai passar para o lado somando. Mais 1. Isso aqui é igual a x de D, né? Sobrou o x de D do lado direito da igualdade. 1 mais 1 é 2. Então, 2 é igual
a x do ponto D. Então, nós podemos escrever que x do D é igual a 2, né? Se 2 é igual a x de D, então x de D é igual a 2, que é o que eu escrevi aqui. Calculamos x do ponto D. Agora basta calcularmos quem é y, né? Mesma ideia. Então, vamos fazer aqui embaixo. Para calcularmos o y do ponto D, vamos fazer assim. Pegamos o y do ponto médio, y do ponto médio, que é 1 meio, né? Y do ponto médio 1 meio. E igualamos a média aritmética entre o y no ponto C e o y no ponto D. Ou seja, 2 mais y de D. 2 mais y de D. Isso aqui dividido por 2, porque nós estamos falando de média aritmética. Então, 1 meio é igual a 2 mais y de D sobre 2. Nós queremos calcular quem é y de D. Vamos isolar ele aqui na equação. Então, nós vamos ter que 2 corta com 2, né? 1 é igual a 2 mais y de D. Só reescrevendo aqui os numeradores. Então, vamos isolar y de D. Repetir o sinal de igualdade. Vou repetir esse mais 1 que está do lado esquerdo da igualdade. Mais 1, vou deixar aqui. O mais 2 está do lado direito da igualdade. Vamos passar para o lado esquerdo, trocando a operação. Está somando, vai passar subtraindo, menos 2. E nós temos o y de D do lado direito da igualdade. Y de D, só estou repetindo aqui. Então, nós vamos ter que 1 menos 2... Como nós podemos realizar essa subtração aqui? Quem é maior, 1 ou 2? O 2. Então, repetimos o sinal do maior, que é o 2. O sinal do maior, que é negativo, né? Como o 2 é o maior, nós repetimos o sinal dele menos. E subtraímos o maior pelo menor. 2 menos 1 é 1. Então, esse aqui é igual a y de D. Então, y de D é igual a menos 1. Calculamos o y no ponto D. Então, o ponto D ele tem coordenadas x de D, que é 2, e y de D, que é menos 1. Né? Então, 2 menos 1. Essas aqui são as coordenadas do ponto D. Pegando aqui a nossa questão, nós vamos ver que o gabarito dessa questão vai ser a letra E de escada, né? Porque é o ponto D que tem coordenadas 2 e menos 1. Então, nosso gabarito é a letra E.